segundo caso de resolução são aquelas equações do segundo grau também incompletas, porém agora quem é o termo que será zero, que estará oculto, é o nosso c. Então o termo independente estará sempre oculto, ou seja, o seu valor é nulo, é zero. Que estratégias a gente vai utilizar aqui para atacar esse tipo de equação? Primeiro, a gente vai usar um artifício, uma estratégia que a gente viu há pouco tempo, que é a fatoração pelo fator comum. Se você observar, em x² menos 5x igual a zero, os dois termos têm algo em comum, que é o x. E nós já aprendemos e vamos relembrar aqui como fatorar essa expressão. O x², nós podemos escrevê-lo como x vezes x, menos o 5 vezes x. Então, conseguimos verificar que o x, ele é o termo comum, então ele deve ser colocado em evidência. Quando nós temos x vezes x dividido por x, resta apenas x, ou seja, o termo que foi colocado em evidência, agora ele está aqui fora, então restou no primeiro termo apenas o x. No segundo termo é a mesma coisa, o x foi colocado em evidência, então restou para a gente o menos 5 e tudo isso é igual a zero. Depois de já ter fatorado, a gente vai observar que esse termo que foi colocado em evidência, ele deve ser igualado a zero, pois está aqui, ó, x vezes o x menos 5, isso é igual a zero. Então, o nosso x vai ser igualado a zero, assim como a nossa expressão x menos 5 também deve ser igualada a zero. Resolvendo isso, a gente tem x igual a 5 positivo. Mudou de membro, mudou de operação. Aqui a gente consegue concluir que a nossa primeira solução da equação, a gente tem aí x0 e x5. Sempre em qualquer equação do segundo grau, a gente vai ter duas soluções, certo? Um par de soluções, ok? Então, a gente vai ter aqui solução 0 e 5. Sempre teremos duas soluções. E quando o nosso ser for zero, uma das soluções sempre será zero. Observe o segundo exemplo. 3x² menos 10x igual a zero. Fatoramos pelo fator comum. Primeiro a gente vai abrir esse x², que pode ser escrito como x vezes x. Então, o primeiro termo, 3 vezes x menos 10 vezes x. Já observamos que o nosso termo, que é igual, o nosso fator comum, é o x. Colocamos em evidência. Quando retiramos esse x aqui, no primeiro sobra 3x e no segundo 10. Isso vai ser igual a zero. O x que foi colocado em evidência deve ser igualado a zero, sendo ele, então, a nossa primeira solução. Já a nossa expressão 3x menos 10, quando for igualado a zero, precisamos resolvê-la. Então, incógnita sempre isolada no primeiro membro, o menos 10 mudou de membro, ficou positivo 10. Quem está multiplicando troca dividindo, então x vai ser igual a 10 dividido por 3. Como 10 terços, se nós transformarmos isso em decimal, ele vai ser uma dízima periódica, 10 dividido por 3 vai dar aí 3,333 infinitamente. Nós não precisamos escrevê-lo, não precisamos dividi-lo. A gente pode apresentar essa solução em forma de fração mesmo, sem problema nenhum. Então, a nossa segunda solução para essa segunda equação é 0 e 10 terços. Aqui temos o nosso conjunto verdade, o nosso conjunto solução. Então, vamos retomar, fazendo feedback de toda essa nosso segundo caso de resolução. Nós vamos usar como estratégia a fatoração. Então, o primeiro passo sempre é fatorar a nossa equação do segundo grau. E depois de fatorar, a gente deve igualar os termos que nós encontramos nessa fatoração a zero. Então, o primeiro termo igualado a zero e a expressão também igualada a zero. Lembrando que uma das soluções sempre será zero e a outra solução, então, é a resposta da resolução que a gente tenha da segunda expressão. Tome
Tome cuidado, observe. Então, a gente viu que no primeiro caso, quando B for zero, o que a gente deve fazer? Quando C for zero, o que a gente deve fazer? E logo mais, nos próximos módulos, a gente vai aprender um pouquinho sobre como resolver as equações completas de uma maneira mais geral, mais generalizada. Ok? No próximo vídeo, eu te espero para a gente falar um pouquinho sobre quais análises a gente pode fazer sobre os trinômios quadrados perfeitos e as equações do segundo grau.